Inicialmente, boa noite e nossos agradecimentos por aceitar o convite e vir aqui aos estúdios da Rio. Senador. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês na Rio. Sempre bom estar conversando com os sergipanos através do trabalho de vocês. O senhor participou hoje da solenidade em que o prefeito anunciou um grande investimento para Aracaju. O senhor tem destinado também recursos para obras na capital. A mais recente foram recursos para aquela região ali da Rodovia dos Náufragos. Isso, inclusive o prefeito Edivaldo reconheceu esse envio e vai remanejar recursos que ele previa usar na reconstrução, na recuperação da Rodovia dos Náufragos. Essa obra vai ser feita pelo governo do estado, com recursos destinados pelo nosso mandato, e a prefeitura vai poder utilizar os recursos em outra localidade que tenha mais necessidade. É um trabalho em benefício do estado e a capital dos sergipanos merece uma atenção especial. O senhor é coordenador da bancada federal. Como é que tem sido esse trabalho coordenando aí, né, a liberação de recursos, de emendas, principalmente com a participação de prefeitos? O que a gente tem feito é, primeiro de tudo, respeitar a autonomia de cada parlamentar. São 11 parlamentares federais, 8 deputados, 3 senadores, todos têm total autonomia. Mas quando a bancada se junta, quando ela faz um trabalho conjunto, o resultado é muito mais efetivo para os sergipanos. O que eu tenho alertado, eu não comecei a fazer isso agora, eu faço isso desde 2019. O tamanho dos recursos, o volume dos recursos que a bancada federal traz é muito significativo. E se você coordena esse trabalho, você tem grandes resultados. Um dos maiores exemplos, ou certamente o maior exemplo, é o Hospital do Câncer do Lagarto, o Hospital do Amor. Ali não existia nada, era uma ideia no papel. Tudo aquilo que você hoje pode visitar lá em Lagarto, que eu espero que comece a atender as pessoas nesse final de ano, efetivamente as pessoas que precisam, é fruto do trabalho coordenado da bancada federal sergipana. A participação não é igualitária, alguns colocam mais recursos, outros colocam um pouco menos, mas todos colaboraram para que aquela obra saísse do chão. E a gente pode fazer muita coisa. A bancada, esse ano, vai estar trazendo para Sergipe perto de R$ 1 bilhão, entre emendas individuais e emendas de bancada. Então, o que a gente tem feito é abrir o espaço para que as instituições possam conversar com os parlamentares, os prefeitos. Os prefeitos reclamavam de ter dificuldade de acesso à bancada por conta justamente da logística. São 11, então a gente está promovendo reuniões. Amanhã a gente tem mais uma reunião, previsão de participação de mais de 20 prefeitos. Antes do feriado tivemos uma reunião com 22 prefeitos, participação também do governador do estado. E aí você vai ouvindo as pessoas, vai alinhando demandas e apresentando soluções. Como é que eu posso usar da melhor forma esse recurso? A gente apresenta os caminhos, mas, repito, cada parlamentar tem sua autonomia. O grande diferencial é que quando você dá uma transparência deste tamanho, você tinha prefeito que não sabia o quanto era de emenda federal que ia para o estado de Sergipe. Ele pode cobrar com mais qualidade. O cidadão pode cobrar, o prefeito, o vereador, a imprensa. Onde é que vai esse dinheiro? Que resultado ele vai gerar para a vida dos sergipanos? E a tendência, que a gente acredita, é de melhoria dos resultados. O senhor tem acompanhado o drama de estados e municípios com a queda de arrecadação, né? Tem sido uma preocupação enorme. Prefeitos constantemente estão em Brasília com o pires na mão por conta da queda de receita. Isso, você teve um problema de queda de arrecadação efetiva, isso está comprovado. A gente fez uma série de cobranças ao Ministério da Fazenda, ao ministro Fernando Haddad e sua equipe. Aprovamos no Congresso uma lei de recomposição, mas ainda hoje recebi o prefeito Nossa Senhora de Lourdes e ele me reportando que a recomposição não é suficiente para que ele possa atender os seus compromissos. Isso tudo nos preocupa porque as pessoas dependem das cidades. Mas é preciso, novamente, dar as mãos à bancada, cada prefeito fazer o seu dever de casa. Não dá para você fazer festa num dia e ter que demitir funcionário no outro, como aconteceu em cidades do interior de Sergipe. E a partir daí a gente atravessar esse momento, que é um momento um pouco mais difícil, de ajuste de alíquotas. A gente tem que lembrar que no final do governo passado, você teve a alíquota do combustível zerado. Isso gera um impacto direto nas contas de estados e municípios. E a gente falava sobre isso na época lá no Congresso. Então agora a gente está numa trajetória de recomposição, mas infelizmente acho que leva mais algum tempo para a gente chegar ao patamar ideal para que os municípios possam funcionar bem. A grande solução é a aprovação da reforma tributária. A reforma tributária, em qualquer cenário projetado, traz Sergipe e os municípios sergipanos como ganhadores. Eles passam a receber mais, eles passam a arrecadar mais. A gente tem a expectativa de ter esse texto aprovado ainda esse ano. Há um entrave, né? Porque está há um longo período. É muito sofisticado. Uma reforma tributária, ela mexe com a vida das pessoas, ela mexe com a vida das empresas e dos governos. É muito sofisticado. Hoje ainda eu estava aqui aguardando a nossa entrevista e reavaliando emendas, propostas de ajuste que a gente está apresentando. Eu defendo que a gente tem que trabalhar rapidamente para desonerar a folha.
porque quem emprega no Brasil acaba carregando uma carga tributária muito pesada, muito maior que a média mundial, então a gente tem que resolver isso e a hora é agora, na minha visão. E estamos apresentando de hoje para amanhã um pacote de 10, 12 emendas para tentar melhorar esse texto. Esse texto vai ser votado no Senado, deve ser aprovado e vai voltar para a Câmara dos Deputados. Como é a emenda à Constituição, ela só passa com unanimidade das casas. Então não é um trabalho simples, mas é um trabalho que a gente vê como proveitoso, especialmente para Sergipe, e a gente tem a garantia de que o nosso Estado vai sair como um vencedor desse processo, que não é simples, de tramitação da lei. São 18h24, estamos entrevistando o senador Alessandro Vieira aqui no Jornal da Rio, no oferecimento Trios Elétricos Ospal, a maior empresa de trios do Brasil. Meu amigo Paulinho, Trios Ospal, um forte abraço, obrigado pela audiência. Augusto já mandou uma foto aqui da TV Rio, sintonizado lá, Augusto, do restaurante O Miguel. Um forte abraço, TV Rio acionada lá no restaurante O Miguel. Mix Varejo, de 18 a 20 de outubro no Centro de Convenções, acontecerá o Mix Varejo, a maior feira de negócios de Sergipe, onde você, comerciante, empreendedor informal ou profissional autônomo que atua no segmento varejista, poderá conhecer novos parceiros, fornecedores e obter excelentes condições para o seu negócio. Acesse o site www.mixvarejose.com.br e faça já a sua inscrição para a feira. Grupo Empresarial NC. A sua empresa merece ter a melhor gestão operacional para oferecer uma experiência de máxima satisfação aos seus clientes e colaboradores. O Grupo NC cuida da segurança e também da limpeza e conservação de todos os espaços com profissionais altamente capacitados. A NC monitora todos os detalhes, permitindo a utilização dos recursos com o máximo de eficiência e ainda desenvolve projetos personalizados, tendo a tecnologia como sua aliada para auxiliar na tomada de decisão. Se você busca soluções inovadoras para o seu negócio, você está buscando NC, uma empresa com certificação ISO 9001. Você pode confiar. Antes de passar aqui para os nossos ouvintes, pergunto ao senador sobre política. Como é que o MDB tem se preparado para 2024? O MDB está em processo de reconstrução, né? A gente recebeu o partido com uma série de problemas. É um partido que não apresentou nem nominata de vereador em Aracaju na última eleição, não teve candidato a vereador, um partido que já governou o Estado, que teve grandes quadros, e a gente vem reconstruindo isso, e de uma forma muito racional. Primeiro, cuidando daqueles que estão em mandato, que vão buscar a reeleição. Nós temos prefeitos no interior que vão buscar a reeleição pelo MDB, e remontando os diretórios. A nossa expectativa é ter candidaturas majoritárias com o MDB na cabeça de chapa em 10 a 15 municípios, disputando efetivamente, e ter chapa de vereador em todo o estado. O vereador tem uma importância muito grande, não só na política, mas na vida das pessoas, porque o vereador faz a fiscalização direta das prefeituras. Então é muito importante fomentar essa participação, que ele vai estar fazendo. Há uma demandada, né, de muitas lideranças que já anunciaram a possível saída. O senhor tem conversado com essas lideranças políticas? Como eu disse, a gente está dando prioridade para quem está em mandato, para quem está na atividade política. Você tem falas ou comentários ou notinhas de figuras que, de certa forma, já se aposentaram, não estão com perspectiva de disputar mandato, não estão participando das discussões, então não tivemos nenhum tipo de contato. Todos são bem-vindos, ninguém vai ser convidado a sair de partido ou coisa que o valha. A gente respeita todo mundo, mas tem foco. Eu preciso garantir o melhor serviço para as pessoas, para os sergipanos, através da política. E a gente faz isso com quem está com disposição de ir para a urna. Ele não faz isso conversando na mesinha do cafezinho ou passeando aí em praias do Nordeste. Ele faz isso aqui no trabalho diário. O seu agrupamento vai apresentar nome para disputar a Prefeitura de Aracaju? Ainda não temos essa definição, já, porque você tem um cenário em Aracaju de mudança geracional, né? Você vê os nomes que são comentados, todos eles são nomes novos para esse tipo de disputa. O que eu vejo a necessidade de Aracaju é encontrar um perfil adequado, que entenda de gestão, que tenha qualidade na gestão, que resolva problemas que estão se arrastando há muito tempo. Eu vou citar dois que qualquer aracajuano sofre na pele: o problema da saúde pública e o problema do transporte urbano. São problemas que estão aí postos há muito tempo.
A gente vem observando isso e entende que é preciso encontrar uma figura que tenha a capacidade de gerir esses problemas. Não adianta só conversa de internet, conversinha bonita, não resolve o problema de ninguém. A gente tem que ter uma coisa mais concreta. A gente vai estar ajudando na construção desse nome, no encontro desse nome, e aí sim define se vai ser pelo MDB, se vai ser apoiando outro partido. O senhor e o seu agrupamento segue o governador Fábio Mitidieri? Nós temos uma aliança desde o segundo turno de 2022, essa aliança permanece. A gente vai estar junto na imensa maioria dos palanques municipais em Sergipe, eu diria que 70%, 80%, mas tem lugares onde a gente não vai estar junto. Aracaju, por exemplo. A gente não tem definição ainda. Se for possível, como a gente tem uma boa parceria, acho que é uma parceria que é boa para Sergipe, vem funcionando bem, o ideal é estar junto. Mas isso vai depender do perfil do nome escolhido. Eu não vou apoiar, eu não tenho como pedir voto para uma pessoa que eu não acredito. Isso é muito claro, é muito tranquilo. Como da mesma forma o governador Fábio Mitidieri não vai apoiar um nome que ele não acredite. A gente vai construir isso ainda, eu acho que só na virada do ano que a gente vai ter mais clareza. Comenta-se que Edivaldo Nogueira é quem vai, né, comandar exatamente essa sucessão municipal Aracaju. E tem apresentado o nome como o de Luiz Roberto. Quem comanda esse processo é o povo. Os caciques políticos têm uma ilusão de poder. Eles acham que vão conseguir no gabinete definir o que o povo quer. O cidadão vai ser apresentado aos nomes e vai fazer sua escolha. O processo é coordenado pelo povo. Claro que as lideranças políticas vão fazer campanhas, vão mobilizar forças, enfim. Mas essa definição não passa pelo cacique A, pelo cacique B, e eu nunca dei procuração a ninguém para decidir meu nome. A gente vai ouvir o grupamento, a gente vai discutir com as pessoas, a gente vai buscar soluções para os problemas. Não adianta você tirar da cartola um nome qualquer e daí você querer empurrar esse nome porque é meu afiliado político ou seu afiliado político. Sergipe e Aracaju em especial não precisa de afiliado político, precisa de liderança. A gente precisa de gente que tenha a capacidade de liderar um processo de renovação da prefeitura, de reconstrução de caminhos. Objeção, o nome de Luiz Roberto? Não tenho objeção a nenhum nome, eu não tenho direito de vetar nome nenhum, mas o agrupamento e o partido vai escolher quem apoiar. Daniele Garcia seria um nome apontado? É uma parceira. Daniele hoje é secretária de Estado, então ela tem que, de certa forma, seguir o espaço ou buscar o espaço definido pelo governador. Não tenho nenhuma clareza de se Daniele será candidato ou não nesse próximo ciclo. Já apoiei Daniele em 2 eleições, não tenho nenhum tipo de dificuldade, uma grande profissional, mas depende muito de vontade, do seu momento pessoal e dessa construção que agora ela tem que fazer dentro do grupamento do governo. Socorro, Samuel Carvalho? Samuel Carvalho, aí já é uma coisa, um compromisso de muito tempo. O deputado Samuel Carvalho se preparou muito para chegar nessa hora de disputa e é o nosso candidato. Ainda que não necessariamente dentro do MDB. Ele é deputado estadual pelo Cidadania, possivelmente será candidato pelo próprio Cidadania, para evitar qualquer problema de legenda, mas tem nosso total apoio. São Cristóvão? São Cristóvão está com o Diego Prado, também um compromisso anterior até a minha chegada no MDB. Diego é o candidato natural do partido no município, lidera o grupo mais expressivo na Câmara de Vereadores, está muito bem nas pesquisas e vai ser um palanque confortável para nós. Barra dos Coqueiros. Barra dos Coqueiros a gente está com o prefeito Alberto. Compromisso firmado é compromisso cumprido. Então, esse é um exemplo de cidade onde eu não vou estar no mesmo palanque do governador Fábio. Até o momento, não existe nenhuma sinalização do governador ao lado do prefeito Alberto, mas eu estarei ao lado do prefeito. Tenho encaminhado recursos significativos para a Barra dos Coqueiros. A Barra dos Coqueiros hoje é um eixo de crescimento da Grande Aracaju, tem que ser valorizado, é do MDB, naturalmente vai ter nosso apoio na disputa pela reeleição. Itabaiana? Itabaiana não tem definição no quadro, né? Itabaiana aí não sabe quem é candidato ainda pelo lado governista, não sabe se a Dailton vai ser candidato à reeleição ou se vai ser o padrinho político Valmir Francisquinho. E pelo outro lado, a gente está vendo quais são as alternativas. Isso vai ser construído num tempo. Mas seria uma opção, a Dailton? Eu tenho uma excelente relação com a Dailton, mas não vejo o caminho de construção com o Valmir nesse momento. Não vejo espaço para isso. Acho que a gente tem que ter clareza e cumprir compromissos, e não vejo essa viabilidade no momento. Lagarto? Lagarto também não tem definição. A gente tinha lá uma construção de terceira via, essa construção não prosperou, a cidade realmente vai estar novamente dividida entre candidatos dos 2 grupos, Saramandá e Boli-Boli. A gente está conversando porque tem uma boa relação, tanto com a liderança do deputado Fábio Reis, como da liderança do Agostinho Ribeiro. A prefeita Hilda vem fazendo um bom trabalho. A gente vai conversar com maturidade e construir uma solução
de apoio para um nome que possa, novamente, prestar um serviço adequado para a população. Esse é o critério. Às 18h33, o Jornal da Rio, segunda edição, conta com o oferecimento todo especial da Preve Mais. Com a Preve Mais, você conta com plano de cremação, uma opção ecologicamente correta para você e sua família, custando apenas R$30 mensais. Ligue 79-30-25-5003 e saiba mais. Mistão Material de Construção traz para você um leque de promoções. Confira: porcelanato 76 por 76 polido da Pamesa por R$ 89,90. Vaso sanitário com assento, caixa acoplada e itens de montagem Selite completinho por R$ 819,90. Mistão Material de Construção, Avenida Augusto Franco 3000, Pinheiro, Segurança e Vigilância. No Grupo Pinheiro, a sua segurança é a nossa prioridade número 1. Conte conosco para proteger o que realmente importa. Visite nosso site em pinheiroempresas.com.br ou ligue agora para o número 79-2105-5151. Com o Grupo Pinheiro, sua segurança está em primeiro lugar. Vamos abrir espaço agora para os nossos ouvintes. O ouvinte nos manda aqui: Jailton, apresento duas propostas para o senador como sugestão. Primeira, as bombas de combustíveis sejam transparentes. A segunda, os governadores e prefeitos que não enviarem até o mês de março projetos sobre o pagamento do piso nacional dos enfermeiros, agentes de endemias e professores terão bloqueados o FPE e o FPM. Sugestão para o senador Alessandro Vieira. Sugestões que merecem respeito, mas a gente tem sempre que olhar, a prestação de serviço é para todos, né? Então, primeiro ponto, a questão da bomba transparente. Imagina que ele está falando de transparência no custo do combustível, o tanto que você paga de imposto. Isso é importante e com a reforma tributária isso vai ficar muito claro. O brasileiro finalmente vai saber exatamente quanto paga de imposto em cada produto, em cada serviço que contrata. Mas com relação a você fazer bloqueios de fundo de participação, isso gera uma consequência muito negativa para todos os cidadãos do município. Então, o caminho correto, a gente já aprovou a legislação adequada, o piso da enfermagem está posto, é lei, está na Constituição, buscar na Justiça a aplicação imediata com as consequências, com as restrições, com os bloqueios específicos para esse pagamento. Um bloqueio generalizado eu não apoio porque, infelizmente, você vai ter uma consequência ainda pior, que é prejudicar a prestação de serviço, inclusive na saúde. O vereador por Socorro, Alan Mota, diz aqui: senador competente, tem ajudado o estado de Sergipe e se destacado no cenário nacional. Orgulho dos sergipanos. Alan é um bom parceiro, está com a gente nessa construção e vem se destacando bastante. Eu tenho brincado com ele que ele é um vereador estadual, porque ele volta e meia me traz demandas de prefeitos do interior com quem ele tem relação. A gente tem ajudado muito o município de Socorro, apesar de não ter parceria política com o Padre Naldo, isso é muito claro. Conversamos, inclusive eu e o padre, há 15, 20 dias sobre isso. E isso não impede de fazer repasses para o município. A gente já repassou para obras e serviços em Socorro mais de 23 milhões de reais nos últimos 4 anos. Você pode participar mandando a sua mensagem nessa entrevista especial com o senador Alessandro Vieira. David diz aqui: boa noite. Por que o senador mudou tanto de postura do início do mandato até agora? No início era o senador da Lava Toga, que queria investigar os ministros do STF e agora não se ouve mais falar nada sobre o assunto. Pelo contrário, defende tudo o que o STF faz, de bom ou de ruim. Praticamente virou da base de apoio do governo Lula, votando na grande maioria das vezes no que o governo federal quer aprovar. É o David. A gente respeita a opinião de cada um, mas ela não corresponde aos fatos. O meu percentual de votação em apoio a projetos do governo federal é o mesmo no governo Bolsonaro e no governo Lula. Se o projeto é bom, tem meu apoio; se ele não é bom, tem minha crítica. E com relação ao Supremo, eu posso apostar com qualquer um. Tirando as molecagens de internet, que infelizmente tem parlamentares que gostam de molecagem. Tirando as molecagens de internet, eu sou o parlamentar que mais entra com qualquer tipo de ação, questionamento, pedido de impeachment, pedido de CPI na história do Senado Federal contra integrantes do Poder Judiciário. Nos próximos dias eu vou estar novamente apresentando um pedido de impedimento com relação ao ministro do Supremo, por conta de um conjunto de ações que vem acontecendo, de falas, de atos, que vem se acumulando e é preciso... Qual ministro? Eu prefiro ter a peça pronta, protocolada, porque cada vez que você faz isso, você tem uma reação muito intensa. Na primeira vez que eu apresentei a CPI da toga,
e ninguém tinha feito isso na história do parlamento. No mesmo dia me chegou um oficial que presta serviço ao STF pedindo a lista de senadores que tinham assinado. Ele não queria saber o que estava escrito no papel, ele queria saber o nome dos senadores. E no dia seguinte eu tinha 2, 3, 4 senadores pedindo, pelo amor de Deus, para tirar o nome. Então a gente tem que ter um pouco de parcimônia. Tudo isso que está acontecendo eu denunciei, não foi depois da eleição, não foi para fazer gracinha na internet. O meu pedido de impedimento do Alexandre de Moraes é de abril de 2019. Então eu tenho moral para falar. Quem não tem moral é quem precisou do Supremo ou de poderosos para ajeitar sua vida, resolver seus processos, e depois, para fazer gracinha para eleitor, vai para a internet, fala uma bobagem, fala outra. Mas na vida real, na hora de enfrentar o problema, não enfrentou. Então, a minha parte eu venho fazendo, continuo fazendo da mesma forma, com a mesma firmeza, mas sempre sendo sério. Essa coisa de fazer só para aparecer, não conta comigo. Esse ministro, ele tem agido de forma... Você tem uma conduta longa como ministro da Corte Superior inadequada. Você tem vários ministros que não cumprem o mínimo que se espera de um magistrado, mas esse em particular se destaca. Então a gente está em elaboração da peça, vamos apresentar novamente, espero que dentro dessa semana, se não na semana seguinte. Impeachment é sempre muito difícil porque ele depende da decisão unilateral do presidente da casa para tramitar. Então depende de Rodrigo Pacheco. O pedido de CPI, por isso foi minha escolha em 2019, ele é um direito de minoria, então você consegue avançar mais. Mas é muito difícil conseguir o número necessário de senadores para fazer um trabalho sério quando se mexe com um poder tão forte. E quando o cidadão brasileiro, infelizmente, por um motivo ou outro, optou por colocar lá gente que tem processo na justiça. Quem tem processo na justiça não tem coragem nem tem autonomia para enfrentar desvios e erros da justiça, que é um poder essencial para a democracia, que tem todo o nosso respeito, mas ninguém numa república está acima da lei. E nós temos ministros que acham que estão acima da lei. Meu amigo Marcos Benigno diz aqui, boa noite, Jailton, acompanhando a entrevista com o senador Alessandro nas ruas de Aracaju. Grande abraço, um abraço em ambos. Obrigado, meu querido amigo Marcos Benigno. Está aí no trânsito, mandou a foto do rádio sintonizado 102.3 e também no congestionamento das ruas da cidade. Acredito ser a Avenida Beira-Mar aqui, né, Marcos? Depois confirma aí pra gente, tá? O programa conta com o oferecimento da CIV, Centro de Inspeção Veicular. A única em Sergipe, Alagoas, a fazer inspeção em veículos que transportam produtos perigosos. Anote o telefone da CIV, 99820-5336. A CIV em Sergipe fica na BR-235. Em Itabaiana, e temos a CIV também em Arapiraca. Ponto Diesel, uma empresa fundada há mais de 26 anos, especializada em injeção mecânica e eletrônica diesel. Rua Acre 1936, bairro Sicra Campos. O telefone 3259-1359. Ponto Diesel, seu Auto Center Diesel em Sergipe. E Dom José Pizzaria e Restaurante. A Dom José Pizzaria e Restaurante oferece o melhor para a sua clientela. Um ambiente agradável e os mais variados sabores de pizzas. E não cobramos os 10%. Experimentem também uma deliciosa lasanha e o regional escondidinho de macaxeira com carne do sol, que é simplesmente uma delícia. Ou peça delivery para o seu conforto através do WhatsApp 99955-8800. A Dom José Pizzaria e Restaurante fica na Avenida Edésio Vieira de Melo, 254. Siga também o Instagram, Dom José _Pizzaria. Ele informa aqui que a Avenida Rio de Janeiro continua congestionada, viu, Kel? Em virtude do acidente registrado aí pelo nosso Kel Matos, congestionamento total, Avenida Augusto Franco. Coloca o ouvinte na Rio, liberando os áudios agora para o senador Alessandro Vieira. Boa tarde, Jailton Santana. Estou uma entrevista com o delegado, senador. É uma sequência. Eu, tenente Mota do Corpo Bombeiro, gostaria de perguntar a ele a respeito do projeto que existe no Senado que direciona a conta de água da DESO para que seja feita de acordo com o volume real gasto e não como é feito hoje, que mesmo a casa fechada, sem consumir uma gota de água, nós temos que pagar 10 mil litros de água, que hoje está custando R$ 43,00 e alguns centavos, fora a taxa de esgoto. E esse projeto já existe lá, eu já fiz contato com o senador há um tempo atrás, só que o mesmo deve ter esquecido do projeto. Sem contar, Jailton, que quando
por acaso chega um mês que você consome, digamos que 12 mil litros de água, aí esse valor torna-se um absurdo, ou seja, passou de 10 mil litros, aumenta exponencialmente, é isso? É. E nós ficamos sempre à mercê da DESO. Quando chega uma conta de água, por exemplo, absurda de R$ 600, aí você vai na DESO reclamar, porque você paga todo mês só aquele de 43. O máximo que a DESO faz por você é você pagar R$ 300, ou seja, diz que vai dividir o prejuízo com você. E você não tem a quem recorrer, entendeu? Nós ficamos reféns da DESO. Ok, Tenente Mota, do Corpo de Bombeiros, muito obrigado, senador. Você tem aí a manutenção da ligação, né? Então, essa cota mínima que está prevista na conta. De fato, seria mais correto, mais justo você ter a cobrança pelo consumo específico, mas no caso do mês de não ter consumo, você vai ter as taxas de manutenção daquela estrutura toda, né? A água não chega lá por obra e graça divina, ela chega através de instalações que custaram dinheiro. A DES é um problema no estado inteiro, né? Você tem reclamações com relação à atuação da DES, má qualidade de atendimento em todo o estado. E a gente conhece as pessoas que trabalham, a gente sabe do esforço dos funcionários, mas claramente é uma empresa que precisa de maiores investimentos e de uma gestão cada vez mais profissional. Eu vejo que existe um compromisso do governador do estado em resolver esse problema, ou de encaminhar uma solução para esse problema, através de uma parceria público-privada ou coisa parecida, e todos nós, sergipanos, estamos na expectativa de que isso seja concretizado com a maior brevidade possível. A gente precisa universalizar o serviço e garantir qualidade. Mensagem do ouvinte Marcos. Boa noite, Jailton. Alessandro pretende disputar a reeleição em 2026. Um abraço, Marcos. Tem outra mensagem aqui, do Eric de Capela. Diz, boa tarde, Jailton, e ao senador. Jailton, política só falta boi voar, porque o senador tanto criticou e investigou esse grupo que está no poder e hoje está totalmente aliado com este grupo. A política merece um prêmio Nobel da Paz. Eric de Capela. Com relação à possibilidade de reeleição, ela está, enfim, na nossa vista, mas vai ser definido mais adiante. Está muito cedo. A gente tem que cuidar do processo eleitoral de 24, a gente tem que cuidar de trabalhar o máximo possível para aproveitar esse momento em que, por conta da nossa briga contra o orçamento secreto, você passou a ter mais recursos para trazer para os estados e municípios com transparência. Isso é muito evidente, todo mundo hoje está vendo e entende agora por que a gente passou tanto tempo brigando com relação a isso. E com relação a parcerias políticas, para que você possa ter as entregas, eu desafio qualquer um a encontrar um ato de desonestidade meu. Agora, o cidadão que ocupa os cargos, o cidadão, a cidadã que ocupa os cargos, é escolhido pelo povo. Para poder prestar um serviço para a comunidade de Cumbe, eu tenho que interagir com o prefeito de Cumbe. Eu tenho que conversar com ele, eu tenho que receber as demandas, eu tenho que interagir para que possa ser entregue, para que eu possa fazer as coisas mínimas, básicas que o povo recomenda. E é isso que tem sido feito. A aliança firmada sob gestão, sob comando do governador Fábio Tidieri, foi feita no segundo semestre, no segundo turno de 22, contra um projeto que eu entendia que era um projeto negativo para Sergipe. Digo isso com muita clareza, porque disse a todos os envolvidos. E até o momento eu não tenho nenhum ponto para questionar ou para criticar, nunca tive qualquer tipo de notícia negativa com relação ao que está sendo feito no governo. Pelo contrário, me parece que o governo está avançando muito bem, enfrentando problemas que estão aí há muito tempo parados. Um governo dinâmico e que a gente vai estar, ao mesmo tempo, acompanhando, estimulando, ajudando a financiar e fiscalizando. Hoje a gente teve, você falou no começo da nossa conversa, a gente teve no evento de divulgação dos primeiros projetos vinculados ao empréstimo que vem do Banco dos BRICS, um empréstimo de mais de 500 milhões de reais. Eu ajudei esse empréstimo a ser realizado, juntamente com o senador Laércio, com tanta gente que botou a mão na massa para que acontecesse, mas agora, nos próximos dias, a gente já vai estar anunciando uma unidade autônoma de fiscalização. Não porque a gente desconfia de ninguém, mas é porque o dinheiro é do povo. O dinheiro do povo exige respeito. Então, com muita tranquilidade, a gente segue essa construção madura em benefício de Sergipe. Acho que, no final das contas, as pessoas querem ver o serviço prestado com correção. O ouvinte que falou sobre a possibilidade de disputar a reeleição, diz que a eleição 2024 e 2026 passa por 2024. O senhor acredita que essas articulações políticas um pouco já sim, começaram? É natural. Você tem gente que dorme numa eleição e já acorda falando da outra, né? Como eu não tenho essa formação política, não é minha profissão é delegado de polícia, eu concentro muito em fazer bem feito o que eu estou fazendo agora. Uma parte do que eu tenho de trabalho é montar as alternativas para os municípios. Eu preciso que os municípios sejam bem geridos, eu preciso ter pessoas com quem eu tenho uma boa relação para poder fluir o serviço para as pessoas.
E isso está sendo feito, esse trabalho político está sendo feito. Naturalmente, você começa a conversar sobre 26 nós teremos uma eleição novamente com 2 vagas para o Senado, e todo mundo que está no cargo é naturalmente candidato à reeleição, mas isso vai ser apreciado mais adiante. Às 18h53, a parte final da entrevista com o senador Alessandro Vieira e a participação dos nossos ouvintes. Marcos Júnior manda aqui pra gente. Jailton, em Ribeirópolis, está fechado o apoio do senador ao deputado Geórgio Passos em busca da prefeitura? 100%. Geórgio Passos é um dos melhores parlamentares de Sergipe, um amigo, um parceiro. Decidiu enfrentar esse grande desafio e tenho convicção de que será um grande prefeito. Um grande parlamentar, o deputado Geórgio Passos. Boa noite, Jailton, Sandra e ao ilustríssimo senhor senador. Perdoe-me se ouvi equivocadamente, mas o senhor disse que em Sergipe existe ou existem parlamentares que fazem uso das redes sociais com molecagem? Seriam deputados federais ou senadores que o senhor chama de moleques? Perdoe-me por ser inculto e não saber diferenciar senador ou deputado federal como parlamentar. Forte abraço, seu amigo ouvinte Marcos Rocha. Eu tenho certeza que o Marcos Rocha tem capacidade de acessar as redes sociais e entender o que é molecagem e o que não é. Tem capacidade de mandar áudio para uma rádio importante e conversar também, ele vai conseguir novamente. Mas não referir especificamente nenhuma pessoa não, é um perfil. Hoje tem muita gente que faz voto na política com molecagem, aprovando coisa que sabe que não funciona, apresentando projeto que não vai para lugar nenhum, dando entrevista ou falando coisas só para chocar, para criar um movimento. Tem gente fazendo boicote a um chocolate agora. E aí o outro lado faz propaganda do outro chocolate. É o que está na moda nas últimas 24 horas na internet brasileira. Isso é falta do que fazer. O povo passando fome, falta água no interior do Sergipano e eu vou estar discutindo o chocolate. Então, assim, é disso que eu estou falando. Se o Marcos, por algum motivo, tem algum coligado dele que se ofendeu, não foi minha intenção. CPI da CPI das Americanas. Eu vi essa fala do, salvo engano, do deputado João Bacelar. Eu não tenho acompanhado, porque é uma CPI que tramitou na Câmara dos Deputados. Eu não acompanhei de perto essa situação. A presidência foi do sergipano, Agostinho Ribeiro. Eu tenho certeza que ele pode esclarecer qualquer ponto com relação a isso. Você está ouvindo o Jornal da Rio no oferecimento especial da Unimed em Sergipe. Cuidado de você, esse é o plano. Coloca o ouvinte na Rio. Boa noite, Jailton, seu amigo Charles. Jailton, o entrevistado aí, o senador Alessandro, ele junto com a delegada Daniela, eu pensei que tinha nascido a verdadeira oposição em Sergipe, né? Para o agrupamento de lá, de Belivaldo e tal. Mas hoje já estão tudo junto, já estão tudo no governo aí de Fábio. É normal da política, né? Tem que ir para onde está melhor, né? Oposição verdadeira é difícil nesse país. Um abraço, meu amigo. Uma boa noite. Boa noite, meu amigo Charlisson. Obrigado pela audiência. Pois não, senador? É natural, cada um tem direito à sua opinião. A nossa preocupação, a minha preocupação é prestar um bom serviço. Eu não tenho preocupação em ficar aparecendo ou de ser oposição eterna, buscando um cargo, coisa que o vale. Eu já estou no Senado. Eu não tenho por que fazer uma movimentação nesse sentido. Durante os 8 anos que os sergipanos me concederam, eu vou estar fazendo o máximo de trabalho. E a minha leitura foi muito clara, foi muito bem comunicada para todos. Nós tínhamos no segundo turno 2 projetos que não eram os meus projetos originais. Era o projeto de Fábio Tidieri e o projeto de Rogério Carvalho. Fiz minha escolha e não tenho dúvida de que foi a melhor escolha pelo projeto de Fábio. E de lá para cá tenho colaborado para tornar esse projeto o melhor possível, conectando ele, apresentando ele para projetos e para pautas que faziam parte daquilo que eu entendo que é o melhor para Sergipe. A política não se faz sozinho. Essa é outra coisa que as pessoas têm que compreender. Qualquer que seja o prefeito eleito, ele vai ter que trabalhar com 24 vereadores. Ele vai ter que ter maioria para fazer as coisas funcionar. Ele vai ter que montar uma equipe no secretariado. Ele vai ter que fazer tudo funcionar. Então, por mais que a gente queira fazer uma mudança muito rápida, e o que eu defendo para a política é muito diferente do que a gente tem hoje no Brasil, isso não vai acontecer rapidamente. Porque os políticos são eleitos pela sociedade, eles representam o que a sociedade é hoje. Quando você vê assim, quando você está no seu grupo de família, do WhatsApp, e o pessoal falando mal da política, do Congresso, quem botou o político lá foi o povo. E quando você está lá, você tem que trabalhar com quem está lá. Ou você não vai conseguir fazer nada. E foi para isso, será que o povo me elegeu para não fazer nada? Para ficar tomando cafezinho e dando entrevista? Não, aí tem que impactar. E graças a Deus tem impactado. Hoje o povo no sertão sergipano tem uma esperança de água através da adutora do leite. Obra nossa, juntamente com o governo Fábio. A assistência social recebeu o maior volume de emendas da sua história, 15 milhões de reais.
emenda nossa. O cidadão aracajuano, Grande Aracaju, reclamando da rodovia dos náufragos, vai ser corrigido, recurso que veio do nosso mandato. Isso é trabalho prestado, é resolver o problema das pessoas. O Zé Franco, em Nossa Senhora do Socorro, recebeu recurso nosso. E a gente vai resolvendo o problema, ajudando as pessoas. Todos os municípios, os 75 municípios receberam recurso do nosso mandato. Todos. E pela primeira vez na história de Sergipe, e das poucas vezes na história do Brasil, o parlamentar abriu para o povo votar onde é que era para ir o dinheiro. Através dos editais de emendas participativas. O povo sabe para onde vai. São 185, 195 projetos aprovados em todos os municípios, com associações. Tem prefeito que chega lá para dizer, eu não sei por que chegou lá um recurso. Chegou porque o povo da sua cidade pediu. Então é um jeito de fazer política que é de mudança, mas a mudança não é do dia para a noite. Então, desconfie em quem faz proposta mágica, milagrosa, que vai resolver sozinho. Ninguém resolve nada sozinho. Quem for mudar, pegando Aracaju como exemplo, quem quiser melhorar e mudar Aracaju, vai ter que ter um grupo de trabalho forte, vai ter que ter apoio dentro da Câmara de Vereadores, vai ter que ter apoio da bancada federal para poder ter entrega e resultado. Senão vai ser só enrolação, e a gente não aguenta mais enrolação. Pelo YouTube, o Júnior Santos diz, Alessandro, o melhor senador de Sergipe, a Marcela Ribeiro também, o melhor senador do estado, passando aqui pelo YouTube. Quem também está acompanhando o programa, já em casa, é o Marcos Benigno. Mandou a foto aqui do telão. Está em casa curtindo o programa agora. Já chegou, saiu do carro, correu, ligou a TV e está acompanhando o Jornal da Rio. Boa noite, Jailton. Aqui é Marcos, condutor de ambulância da Barra dos Coqueiros. Manda um boa noite para o senador Alessandro e diga para ele que nós, condutores de Sergipe, confiamos no seu trabalho. Eu recebi hoje um grupo de condutores de ambulância do estado todo, eles apresentando um projeto que hoje tramita na Câmara dos Deputados e que vai ter a sua versão tramitando também no Senado e que garante a regulamentação da categoria. Uma categoria importante, tem que ser protegida, tem que ser bem tratada. O trabalho que a gente procura fazer é esse, é ouvir as pessoas, as demandas de verdade e entregar respostas. Ninguém vai ao gabinete para sair com enrolação. Sai com sim, sai com não, mas sai com a verdade daquilo que a gente conhece em Brasília e em Sergipe. De Lagarto, vê a mensagem da Marcela. Boa noite, admiro muito o senador. Vejo que ele investe muito na saúde. Ele faz a diferença na política. A gente tenta fazer a nossa parte, a nossa contribuição, né? O parlamentar tem uma força muito grande, um parlamentar federal traz muito recurso e você tem condições de, com esses recursos, melhorar a vida das pessoas. Isso pode ser uma fila para cirurgias que está lá travada e que você consegue destravar. Pode ser geração de emprego e renda. A gente tem um projeto ainda travado aqui com o município de Aracaju de fomento e incentivo à formação de jovens programadores, porque é o emprego do futuro. Tem muita coisa boa que a gente tem colaborado, as guardas municipais no estado inteiro, a gente vem fazendo um investimento muito forte em reestruturação das guardas, equipamentos, treinamentos, e tudo isso reverbera em uma cidade melhor, em um estado melhor. Essa é a missão que eu aceitei, que eu pedi a confiança dos sergipanos e que eu estou executando e vou continuar executando. As últimas participações, coloca aí para o senador Alessandro Vieira. Boa noite, Jailton Santana, meu querido amigo. Estou aqui, como sempre, indo para Riachuelo e ouvindo aqui a estrondosa audiência do seu programa. Passando aqui também para dar minha contribuição como vereador de Riachuelo. Agradecer ao senador Alessandro por tudo que ele tem feito pelo nosso município, entendeu? E a forma participativa que ele faz com todas as suas emendas, entendeu? Para o estado de Sergipe. É importante isso, a participação popular, entendeu? Onde ele direciona os recursos, né, que é do povo, para a sua comunidade. E quero agradecer aqui a ele a emenda que foi colocada para o Hospital de Riachuelo, para a construção do laboratório, né? Mas infelizmente ainda o laboratório ainda não está funcionando e a população ainda não sentiu, senador. Mas o senhor fez a sua parte. A parte administrativa aí é do hospital, né? Que infelizmente não tem contribuído muito com o desenvolvimento da saúde pública do município de Riachuelo. E quero agradecer aqui as emendas que tem colocado para a Prefeitura Municipal de Riachuelo. Quero solicitar também, em nome dos desportistas e da juventude, que das futuras emendas aí, o senador coloque uma emenda para que possamos reformar o estádio Francisco Leite, para que a nossa juventude possa ter um novo espaço de lazer no município de Riachuelo.
Jailton, boa noite. As pessoas que não gostam de Alessandro Vieira são os bolsonaristas, porque o Alessandro Vieira ele é um excelente senador e combateu a corrupção de Bolsonaro. Por isso que os bolsonaristas não gostam dele. Boa noite, Jailton Santana, boa noite a todos os ouvintes. Jailton, é lamentável, né, ouvir isso do senador da República dizer que o país está andando. O comércio, uma escassez tremenda, você vai no centro da cidade, aqui em Aracaju mesmo, parece um cemitério, né, aqui pela essa área aqui do centro, ali próximo à catedral, que era um comércio ativo, hoje é só um cemitério de comércio, certo? Tudo isso em virtude de muitas coisas que estão acontecendo. Um governo que até agora não disse para que veio, só viajar. A única coisa que ele sabe, ele dizer que o país está andando. Lamentável, senador, ouvir isso do senhor, viu? Lamentável mesmo. O senador camaleão, que todo mês muda de partido. Um abraço. Tivemos então a participação do meu amigo vereador Marcones, Alex Silva, Alex Villanova e Edson Alves, que foi este último ouvinte. Esse último, eu não sei onde é que ele tirou isso, né? A gente passou aqui uma hora conversando, essa frase não existiu aqui. Acho que ele decorou esse texto para poder ler agora aí. E a gente respeita, cada um tem que fazer a sua vida aí e tem direito a ter suas opiniões. O meu trabalho é muito transparente. Não tem dificuldade de verificar o que eu faço. É só olhar lá, quem é que vai estar empregando menos gente, quem vai estar gastando menos recurso público com qualquer tipo de vantagem e quem vai estar se esforçando mais para o sergipano. E com relação a ideologias, que também merece meu respeito, alguém falou, acho que foi o segundo ou terceiro ouvinte, eu não pude gravar o nome, quem não gosta é bolsonarista, depende do dia. Tem dia que eu vou apanhar do bolsonarista, tem dia que eu vou apanhar do petista. É o que acontece com quem tem independência. Eu não tenho rabo preso. Foi o Alex. O Alex. Eu não tenho o rabo preso com nenhum dos lados. Eu tento fazer o trabalho sério. Então tem coisas que são boas que estão acontecendo nesse governo, como a gente teve coisas boas que aconteceram no governo passado. A gente teve coisas péssimas no governo passado, especialmente o combate à pandemia, foi o pior momento do governo, sem dúvida nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, você teve alguns avanços na economia que são reconhecidos, inclusive fora do Brasil, inclusive pela nova equipe de governo. Então a gente tem que ter um pouco mais de parcimônia nas coisas, equilíbrio, e tentar encontrar gente que trabalha. Né? Quem quer só ouvir aquilo que gosta, paciência, não tenho como atender essas necessidades. Permita o último ouvinte? Claro. A Nadson, coloca a Nadson no ar. Jailton, boa noite. Estou ouvindo o seu programa como sempre, viu? A Nadson de São Cristóvão, tá? Diga a Alessandro Vieira, que aqui é o garçom que atendia ele lá no restaurante Dedinho de Iaiá, viu? Lá em 2003, tá? E eu sempre admirei e continuo admirando ele como o homem de uma palavra firme, viu? E de decisões importantes, viu? E até gostaria de, se pudesse um dia, conversar um pouquinho com ele. Se você quiser passar meu número para ele, é 88736329, Anadson. Garçom do Dedinho de Iaiá. Ok? Obrigado e boa noite. Pois não, abra o microfone do senador. Gente boa, voltou no túnel do tempo mesmo aí, tem tempo, mas sim, vamos fazer o contato, já peguei aqui o número, e é um prazer conversar com as pessoas, a gente está sempre à disposição, com a limitação que a agenda tem, com a dificuldade que tem, porque a gente atende o estado todo, e ainda tem as coisas para resolver em Brasília, às vezes fora do Brasil. Essa coisa de viagem hoje, o Edivaldo foi muito feliz em falar sobre a necessidade de buscar recursos, estratégias, investimentos. Recentemente eu tive uma viagem em Washington, o governador do estado estava presente, outras pessoas da comitiva do governo do estado, e certamente vai gerar frutos muito expressivos para a Sergipe. A gente está falando aí de investimentos superiores a 400 milhões de reais. E você consegue isso trabalhando e conversando com as pessoas, inclusive fora do país. Então, faz parte do nosso trabalho, a gente sabe que tem muita coisa para fazer e, enfim, seguir trabalhando à disposição do povo. Para fechar, o Faustino, lá de Salvador, diz: boa noite, Jailton. Por que o senador é tão sisudo? Não dá um sorriso. Aí ele quer um sorriso, ele está em Salvador assistindo pela TV Rio. Eu brinco sempre assim, tendo motivo para sorrir, a gente sorri. Mas nem sempre a gente tem motivo para sorrir nessa atividade, que
que é uma atividade que tem muitas dificuldades. Eu não entrei na política para mudar a minha vida, eu entrei na política para mudar a vida das pessoas. E é muito difícil, às vezes, por conta das dificuldades que você enfrenta, do ambiente político, enfim, das estruturas que estão postas há muito tempo. A gente tem muita clareza do diagnóstico. Se a gente for olhar aqui para Sergipe, o que Sergipe precisa? Sergipe precisa aproveitar esse momento de petróleo e gás, Sergipe precisa aproveitar suas potencialidades do turismo, do desenvolvimento de energia limpa, mas mais do que tudo, precisa de educação. A gente precisa formar uma nova geração adaptada para o mercado de trabalho que está vindo, porque vai ser um momento muito difícil. Você vai ver que nos próximos 5 a 10 anos, o mundo inteiro vai ter dificuldade de emprego, por conta do avanço de tecnologia. E é o que a gente tenta fazer. Quando tem notícia boa, a gente sorri. Quando tem essas dificuldades, a gente está com a cara mais fechada, mas sempre trabalhando, graças a Deus. Senador, muito obrigado, parabéns pelo trabalho realizado em Brasília. Um político sério, realmente, né? Faz um trabalho que eu confesso, admiro esse trabalho do senador Alessandro Vieira. Não é de fazer, né, festas, trampolim político, faz o seu trabalho voltado para os interesses da coletividade. Parabéns pelo trabalho e agradeço por vir aqui ao programa. Peço desculpas aos demais ouvintes, muitas mensagens não vão ao ar por conta da agenda do senador, tem um compromisso, passamos inclusive 9 minutos. Eu que agradeço pelo espaço, é sempre um prazer estar aqui. Em breve estaremos novamente, basta convidar.